palavra de Deus diz que o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como um leão e buscando a quem possa tragar. Eu abro um parêntese para dizer que o diabo pode rugir como um leão, mas ele não é um leão. O verdadeiro leão é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, aquele que venceu a cruz e a morte, ressuscitou e disse: eu recebi todo o poder nos céus e na terra. Mas Paulo diz: não podemos negligenciar as astutas ciladas do diabo. O diabo só pode agir na vida de uma pessoa para matar, roubar e destruir, se esta pessoa lhe der legalidade, se esta pessoa abrir a porta, lhe der uma brecha, se a pessoa estiver em obediência à palavra de Deus. João diz, movido pelo Espírito: aqueles que são de Deus, Deus os guarda e o maligno não lhes toca. Por isso o diabo nos observa e ele procura uma forma de ter legalidade para entrar e agir nas nossas vidas, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Como ele não pode tocar a Deus, ele quer tocar a tua vida, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas aqueles que não vigiam e dão brecha, o diabo entra, e quando ele entra é para matar, roubar e destruir. Há alguns anos eu preguei o evangelho a um colega que era filho de santo. Ele bebia, fumava, adulterava, dizia palavrão, e quando ele aceitou Jesus, ele disse: Márcio, eu sou filho de santo, a partir de agora eu vou servir apenas Jesus Cristo. Ele pegou todas as indumentárias que ele usava para servir os espíritos, foi na terreira e entregou ao pai de santo e disse: a partir de agora eu só sirvo o Senhor Jesus. A esposa dele era filha de santo, ambos serviam os espíritos juntos. Ele se converteu primeiro, a esposa continuou indo no terreiro por um pouco de tempo. Um dia ele me disse: Márcio, a minha esposa foi na terreira e lá uma pombagira manifestada disse para ela que se eu não voltar para servi-los, eles vão destruir a nossa família, e que eles não precisam de uma porta para entrar, eles são que nem camundongos, basta uma pequena brecha e eles entram. O diabo, ele observa a tua vida. Se a tua vida estiver em obediência à palavra de Deus, você pode dizer como o salmista nos Salmos 91: o que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra do Deus Onipotente. O Senhor diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Se você anda em obediência, o Senhor é
para contra a tua vida agir, você não será atingido. Você pode dizer como Davi no Salmos 27, no versículo 3 e 4: ainda que o inimigo se levante contra mim e exércitos me cerquem, não temerei, nele eu confiarei, eu exultarei no Deus da minha salvação. Ninguém pode tocar na vida daquele que está em obediência à palavra de Deus. Por isso que o diabo, ele tenta fazer com que você lhe dê brechas, e uma das brechas que ele encontra são as nossas palavras, porque há poder nas nossas palavras, poder para produzir vida e vitórias, e poder para produzir morte e derrotas. Em Gênesis, no capítulo 12, no versículo 3, a palavra de Deus nos traz um princípio estabelecido por Deus, onde ele diz: Abraão, abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. A pessoa que abre a boca para amaldiçoar, para murmurar e maldizer, será amaldiçoada, pois está escrito: Deus não se deixa escarnecer, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. Então, se no teu coração há ingratidão, incredulidade, se não há louvor e glória ao nome do Senhor, a tua boca vai falar do que transborda o teu interior, e você vai ser um murmurador, e assim não verá a glória de Deus. Mas se dentro de você há gratidão, há amor, há fé, da tua boca vai fluir louvores e glórias ao nome do Senhor. Você não vai dar legalidade ao inimigo através das tuas palavras. Você vai vigiar as tuas palavras, elas serão como sementes. Você planta uma boa palavra, uma palavra de fé, e no amanhã você vai colher frutos de vitória. Da mesma forma que Deus usa a palavra para produzir fé, e através da fé abençoar as nossas vidas, o diabo usa palavras para destruir. Quantos adultos hoje são pessoas amarradas, não acreditam em si mesmo, quando estão diante de um desafio, não têm iniciativa, não têm coragem de lutar, e a Bíblia diz que se nós nos mostrarmos fracos no dia da batalha, pequena será a nossa força. E porque muitas pessoas se sentem amarradas e incapazes, porque quando elas eram crianças, ouviam dos próprios pais que eram autoridades sobre as suas vidas. Você é burro, você não faz nada direito, ninguém te ama, nem teu pai, você vai sofrer na vida. E quando essas palavras como sementes são lançadas, o tempo passa e elas crescem, a criança se torna um adulto, e quando ela precisa enfrentar um desafio, e precisa acreditar em si mesmo, e naquilo que Deus tem através da sua vida, ela se vê amarrada, se sente incapaz, impotente. Por quê? Porque dentro dela há uma voz ecoando, uma voz do passado: você é burro, você não consegue, você não faz nada direito. Uma vez, após o culto, uma diaconisa pediu oração pelo filho, um menino de 12 anos. Pastor, ora pelo meu filho, ele é arteiro, desobediente. E na oração, um espírito maligno manifestou na criança. Ela ficou desfigurada, com as mãos retorcidas para trás. E ao perguntar ao demônio: quem é você?
ele apontou para a mãe da criança, dizendo: eu sou aquele que ela tem invocado. Eu sou aquele que ela tem invocado. Aquela mulher na igreja era glória a Deus misturado com aleluia. Mas em casa, quando ela ia falar com o filho, ela dizia: praga desgraçada, levanta, arruma essa cama e vai lavar a louça, seu infeliz do inferno. Ela, sendo uma autoridade sobre o filho, não vigiava e estava, através das palavras, dando legalidade, abrindo brechas para demônios entrarem na vida do seu filho e agirem na sua família. O diabo, quando nos observa, não se detém em seu agir pelo tempo que nós temos da igreja, pelo cargo que nós ocupamos, pelo conhecimento das Escrituras. Tiago diz em Tiago 1:22: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A única coisa que impede o diabo de entrar e agir na vida de uma pessoa é quando a vida desta pessoa está em obediência à palavra de Deus, porque quando nós guardamos a palavra, é como se nós estivéssemos protegidos dentro de uma fortaleza. Eu lembro do filme Independence Day. Os alienígenas desceram sobre os céus dos Estados Unidos em uma grande nave-mãe. Dela saíram centenas de naves com as quais os alienígenas estavam bombardeando as nações da Terra. E quando as nações da Terra lançavam mísseis contra a nave-mãe, os mísseis não a atingiam, porque havia um escudo invisível que a protegia. Assim é a vida daquele que guarda a palavra, que tem a presença do Espírito Santo. O maligno não lhe toca. Essa pessoa não precisa ter medo de palavras de maldição lançadas contra a sua vida. Ela não precisa ter medo de uma obra de feitiçaria que possa ter sido feita contra ela. Um ator famoso servia os impostos e ele recebeu a orientação de um encosto, de um espírito, para ir no cemitério e fazer um pacto com ele para se tornar muito próspero. Ele deveria pegar um corpo com 15 dias de morto e comer as vísceras. Era um pacto com aquela entidade. E ele foi ao cemitério e pagou para ter acesso àquele corpo. Ele foi de madrugada, abriu a tumba, o caixão, e quando ele foi colocar a mão para tocar no corpo, o espírito que pediu para ele fazer este pacto se materializou e disse: não toque nesse corpo. E ele olhou e, sem entender, disse: por quê? Foi você mesmo que pediu, eu já paguei. E o demônio disse: não toque nesse corpo, porque se você tocar, eu mesmo vou te matar. E ele não tocou, fechou e foi para casa. E ficou pensando naquilo, porque o espírito que pediu para ele violar uma sepultura e comer das vísceras de um corpo morto há 15 dias, lhe proibiu de tocar, quando ele já estava ali, pronto a fazê-lo. No outro dia ele voltou ao cemitério e perguntou para a pessoa que trabalhava:
Quem é a pessoa que está sepultada naquela sepultura X? E ele descobriu que era uma mulher, líder do círculo de oração. Era uma mulher que pertencia ao Rei da Glória, que havia servido ao Senhor, e mesmo depois de morta, Deus aguardava, e o mal não tinha poder de lhe tocar. Quanto mais você que está vivo, cheio da presença do Espírito Santo, servindo ao Senhor. Contra Jacó, diz a palavra, não vale encantamento. Mas por que o diabo tem conseguido entrar e tocar na vida de muitas pessoas? Porque essas pessoas estão dando brechas. Há uns 18 anos eu pregava em Viamão. Após a palavra, veio um rapaz e disse: pastor, ora por mim. O que houve, meu irmão? Pastor, o meu casamento está destruído. O que houve? Eu perguntei. Ele disse: por causa de uma palavra. Eu disse uma palavra em um momento de raiva. Eu discuti com a minha esposa e disse uma palavra, e por causa dessa palavra que eu jamais deveria ter dito, ela pegou as coisas dela e saiu da casa, e agora eu estou sofrendo. A palavra tem poder. Você pode colher frutos de bênção e vitória, ou frutos de dor, de tristeza. Em 2013, em São Paulo, em um bairro da Zona Oeste, havia um edifício em construção. 35 funcionários trabalhavam naquele edifício. Na frente daquele edifício em obras, havia uma igreja, e um dos chefes daquela obra era obreiro daquela igreja, e ele convidou um dos peões da obra, que passava por uma luta. Ele disse: quero que você vá comigo à igreja, pois Deus tem uma palavra para a tua vida, Deus pode mudar a tua história. E aquele obreiro, ao receber o convite, que não vinha de homens, mas de Deus, era Deus abrindo a porta da oportunidade, da salvação para ele. Ele abre a boca e diz: eu só entro naquela igreja se estiver morto e for carregado. Eu só entro naquela igreja se eu estiver morto e for carregado. Por problemas na estrutura, o prédio desabou. 35 pessoas no local, 8 pessoas morreram. O corpo de bombeiros veio e começou a prestar os primeiros socorros. Começou a pegar as vítimas que estavam vivas e levar para as emergências mais próximas. O pastor da igreja, que ficava do outro lado da rua, disse ao chefe dos bombeiros, que estava trabalhando no local: a igreja está de portas abertas, vocês podem usar o espaço para aquilo que lhes for útil, nós queremos ajudar de alguma forma. Então eles começaram a pegar o corpo daqueles que haviam sido vítimas fatais e levar para a igreja, e os colocaram um do lado do outro no altar. E uma das vítimas fatais foi aquele jovem que disse: eu só entro nessa igreja se eu estiver morto e for carregado. Porque há poder nas nossas palavras. Tem pessoa que abre a boca para dar munição ao inferno, para ser bombardeada. Tem pessoa que abre a boca não para glorificar a Deus, não para profetizar bênção, mas para se auto-amaldiçoar. Ela olha segundo o homem natural
natural e diz: o meu marido é um desgraçado cachaceiro, o meu filho é uma praga desobediente. Não, você deve falar segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o filho é herança do Senhor, o teu marido é varão de Deus, a tua esposa é uma bênção do Senhor. Então não fale segundo aquilo que você vê, fale segundo a palavra de Deus. Lance sementes de fé. Tem pessoa que diz: o meu salário é uma miséria, e ela está sempre endividada, ela nunca consegue comprar aquilo que ela sonha em adquirir, porque ela está se auto-amaldiçoando. Uma vez eu disse: meu celular travou, e eu me irritei e falei sem pensar: que droga! Eu disse, sozinho, mexendo, e ele travou, eu queria mexer, que droga! Falei assim, que droga! Passou alguns momentos, ele caiu da minha mão, bateu e quebrou, vazou a tela. Eu tive que comprar outro celular. Tive um grande prejuízo, porque eu dei uma brecha. Há uns 2 anos, eu fui ministrar em uma igreja aqui de Porto Alegre, e levei 3 amigos, 2 são membros de igreja e um pastor, e eu ia pregar, e eu disse: vocês vão me ajudar, depois que eu pregar, nós vamos orar juntos, e vai ser uma guerra espiritual. Amém. Nós fomos orando no carro, ouvindo louvor, dando glória a Deus. Preguei a palavra, daí eu disse para esse meu amigo que é pastor: agora eu vou descer e vou impor as mãos sobre as pessoas, e você ora no microfone. Dali a pouco eu vou subir e vou dar continuidade à oração, e os irmãos vão nos ajudar intercedendo. E assim foi feito. Eu preguei, fiz o apelo, chamei as pessoas à frente, daí chamei esse meu amigo pastor, eu não vou citar nome por ética, e ele começou a orar no microfone, e eu desci e comecei a orar com imposição de mãos, porque Jesus Cristo disse: eu dou poder a vocês, em meu nome, através da fé, vocês vão curar os enfermos, expulsar demônios e operar milagres maiores do que aqueles que eu operei, porque eu vou para junto do Pai, mas vos enviarei o Espírito Santo. E em Atos, a palavra diz que o Espírito Santo é o poder de Deus nas nossas vidas, é a capacitação, é a autoridade de Deus, é como se o próprio Jesus estivesse ali, porque nós somos embaixadores, representantes, falamos em nome do Senhor e temos o seu Espírito para nos respaldar. Então eu preguei, desci, e a primeira pessoa que veio na frente, eu pensei que ia me agredir, era um homem. Ele levantou bravo e se veio rápido, com cara de bravo, e se veio assim. Eu achei: devo ter falado alguma coisa que ele não gostou. Vinha como se fosse me agredir. Só que quando ele chegou na minha frente, ele manifestou, ele ficou com as mãos para trás assim, caiu de joelho e tremia todo, dos pés à cabeça. Eu nunca vi alguém tão endemoniado como aquele rapaz. Eu já vi pessoas endemoniadas, mas da forma que ele estava, desfigurado, com as mãos para trás, tremia dos pés à cabeça. Aí eu perguntei: qual é o seu nome? E ele falou: quase 30 anos, é meu marido. A menina de 12 morava amaziada com um rapaz de 30, prostituição, por isso que o diabo tinha acesso. E quando o meu amigo estava orando, ele começou a gritar, e eu orando pela outra pessoa, ouvi a oração dele, que estava atrás de mim, e ele disse para o demônio, que era uma legião, olha o que ele disse, ele abriu a boca e liberou uma palavra, e há poder nas nossas palavras, amém? Ele disse assim: demônio, se eu tenho brecha, tu pode entrar na minha vida, mas
senão tu vai me obedecer e vai ter que sair. Daí eu parei e pensei, ele não está falando isso. Meu Deus, porque todos nós somos humanos e temos brechas, mas quando nós estamos fazendo a obra, nós não estamos no nosso nome, nós estamos no nome do Senhor Jesus, que nos respalda. Mas quando Ele diz, se eu tiver brecha, tu pode entrar, Ele dá legalidade para o diabo vasculhar a vida dele, e se encontrar uma brecha, ele vai agir, porque ele não brinca de ser diabo. Muitas vidas estão sendo destruídas dentro das igrejas, pessoas que congregam, que frequentam a casa de oração, porque não estão vigiando e estão dando brecha. E ele disse para aquele demônio que era uma legião romana, pastor Simon, era o que? 3.000? 5.000? De 3 a 5.000. Agora você imagina quantos demônios tinham ali. Se o demônio já tinha me dito 2 vezes, eu perguntei, quem é você? E 2 vezes ele disse, somos muitos. E ele disse, se eu tiver alguma brecha, vocês muitos podem vasculhar e entrar. No outro dia eu estava em casa, minha esposa é testemunha, e esse pastor me mandou o Max. Lembra? A minha esposa lembra. Ele me mandou o Max no outro dia. Diz ele, tchê, nem sabe o que me aconteceu. Fui dar uma carona para uns membros da igreja, fui parado numa blitz, pensei que estava tudo tranquilo, mas eu tinha recebido uma multa que não tinha ido para o meu endereço, e eu não sabia, e passou o tempo, eu não paguei, essa multa dobrou. Eles guincharam o meu carro. Não tenho dinheiro para pagar a multa, não tenho dinheiro para pagar um documento que estava atrasado, que eu não sabia, e nem as diárias. Estou sem carro. No outro dia, isso foi de noite, no outro dia de manhã eu acordo e olho meu celular. Tchê, nem te conto. Que houve? Veio um vendaval. A minha casa foi toda destelhada, tudo molhado, parece que chove que nem na rua. Aí, isso de manhã, passado mais algumas horas, tchê, nem te conto. Fala, guerreiro, a minha esposa estava cozinhando, acabou o gás, tu sem dinheiro. No outro dia, a minha esposa está ali, não deixa eu mentir. A minha esposa lembra. Aí ela deu risada. Não, tu não vai para o céu, hein? Foi triste, mas de certa forma foi engraçado, porque não foi comigo. E no outro dia, tchê, nem sabe o que aconteceu. Fala, guerreiro, fui demitido. Então ele deu legalidade. Ele disse para uma legião de milhares de demônios, se eu tiver brecha, você pode entrar. E quantas vezes nós, sem pensar, estamos dando brechas para um inimigo que é astuto, que não brinca. Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não brinca de ser diabo. Provérbios, pode colocar para nós ali, Juliana? Vou trazer alguns versículos sobre o que eu estou falando. Provérbios 10, 11. Provérbios 10, 11. Está escrito, a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Vamos ler Mateus 12, 36 e 37, se você trouxe a Bíblia. Mateus 12, 36 e 37. Você precisa vigiar tanto o que você ouve,
quanto o que você fala. Quando Israel estava na fronteira da terra de Canaã, Moisés separou 12 espias. Eles espiaram a terra por 40 dias, retornaram, reuniram com Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel. 2 falaram e milhares ouviram. 2 não entraram na terra da promessa por aquilo que falaram e milhares por aquilo que ouviram. Então, você não pode deixar que toda palavra lançada sobre a tua vida caia na terra do teu coração. Você tem que filtrar aquilo que você ouve. Tem muito ceifeiro de sonhos lançando palavras negativas. Às vezes você tem um projeto e com uma alegria, com motivação, você vai até a pessoa e quer dividir. Sim ou não? Você não tem vontade de dividir as ideias, os projetos, aquilo que Deus colocou na tua vida? Às vezes, inocente, nós somos assim. Você quer dividir e você abre a boca e você conta. Você diz: estou projetando tal coisa, vou fazer isso. A pessoa nem sempre está na mesma fé e no mesmo espírito. Às vezes, a pessoa nem te ama como você pensa. Às vezes, ela quer mais que dê errado. Então, ela se deixa usar pelo diabo. Lembra que Pedro disse para Jesus, quando Jesus disse: o Filho do Homem estará em Jerusalém e será entregue nas mãos dos malfeitores e eles o matarão? Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, não permita que te aconteça tal coisa. E Jesus diz a Pedro: arreda-te, Satanás, porque você não cogita, não entende das coisas de Deus, mas dos homens. Então, muitas vezes pessoas usadas pelo inimigo vão lançar palavras de desânimo e de derrota para sepultar os teus sonhos e projetos. Por isso que você precisa vigiar palavras que possam ter lançado contra a tua vida. Policiar. Não aceite palavras de derrota, apenas palavras de Deus, que transmitam fé, que edifiquem e glorifiquem a Deus. Olha só o que diz ali, ó: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. 10 dos 12 espias disseram para Moisés e para a congregação: aquela terra é terra que devora homens. Nela existem 7 nações mais numerosas e poderosas do que nós, e entre eles há os filhos dos Anaquins, os gigantes, e diante deles éramos aos seus olhos como gafanhotos, e aos nossos próprios olhos éramos como gafanhotos. Vamos escolher um líder que nos guie no caminho de volta para a terra do Egito. Eles queriam voltar para a terra de escravidão. Então, estes 10 que lançaram essas palavras de dúvida quanto à palavra de Deus, não entraram na terra prometida, porque as promessas de Deus são para aqueles que creem. Amém? E a multidão que ouvia e deu crédito, a Bíblia diz que eles se jogaram no chão e choraram, lamentando: vamos voltar. Deus nos tirou do Egito para nos matar nesse deserto. E realmente foi o que aconteceu, porque Deus ficou tão irado, porque eles duvidaram. Deus havia dito: eu serei convosco, ninguém vos subsistirá. O inimigo que vier contra vocês por um caminho, por 7 terá que retroceder. Em mim vocês são mais que vencedores. Porém eles deixaram de crer na palavra de Deus e na promessa do Senhor para as suas vidas, e começaram a olhar para as circunstâncias, e 10 deles lançaram palavras negativas, e pelas palavras eles não entraram, e os que deram crédito à palavra deles também não entraram. Só para concluir, lá no meu trabalho, na frente tem uma árvore, e quando eu estou em um determinado local,
eu olho lá de cima pela vidraça e eu vejo aquela árvore. E ora eu vejo que ela está com folhas e flores bem verde, bem viva, e às vezes as folhas estão caindo, e outra hora ela está seca, sem nenhuma folha, sem nenhuma flor. E eu fui pesquisar na internet e eu vi que as árvores, antes do inverno, elas captam os sinais da natureza. Elas percebem que à frente vem um tempo onde haverá menos luz solar, para que elas possam fazer fotossíntese e ter energia, que é vital para elas se manterem vivas e fortes. Então, vendo os sinais, elas produzem um hormônio que vai até as flores e folhas e as seca, e as folhas e flores secam e caem, e a energia que ela dispensaria para manter viva as flores e folhas, que embora sejam belas, não são vitais, ela guarda para o tempo difícil, para quando passar aquela fase difícil, ela poder se renovar e florescer e voltar com flores, com frutos, com folhas. Amém? E eu entendi que na nossa vida não é diferente. Tem pessoas que nos cercam que são pesadas, que são negativas, que tem sempre uma palavra de derrota, de desânimo. E o que você deve fazer? Fechar os ouvidos, se afastar. Fuja do ceifeiro de sonhos. Fuja de pessoas que querem roubar a tua fé, a tua energia, o teu bom ânimo. Fuja daquelas pessoas que têm sempre uma palavra de derrota, porque elas podem te matar espiritualmente. Guarde a tua fé. Ainda que você enfrente momentos difíceis, você vai renascer na próxima estação, porque dias melhores virão. Então, a palavra de Deus para nós foi essa: vigiar e não abrir brechas nas palavras. Vigiar. O salmista disse no Salmo, se eu não me engano, 113, não me lembro se é no 113, versículo 5 ou 8, ele diz assim: Senhor, põe um guarda, algumas traduções, põe um anjo nos meus lábios, para eu não pecar contra ti, porque ele sabia que há poder nas palavras. Vamos nos colocar em pé. Vou convidar o pastor Simon, a Paulinha, para cantar um louvor, e na sequência desse louvor nós vamos orar. E se você liberou alguma palavra de derrota e o Espírito Santo te trouxe em mente, Ele não te traz à mente para te condenar, mas para que nós possamos cancelar, tirar do inimigo a legalidade que nós mesmos demos. Às vezes uma palavra imprensada. Você sabia que a maioria das pessoas que perdem o trabalho, elas não perdem o trabalho por serem não capazes de realizar a tarefa com êxito? Elas são capazes, são excelentes profissionais. Sabe por que elas perdem o trabalho? Eu não sei se vocês já viram algum caso. A pessoa é demitida, ela é um excelente funcionário, mas por não vigiar as palavras, ela se envolve em contendas no círculo do trabalho. Fala mal de um, fala mal do outro, critica a empresa, o patrão. Tem sempre alguém que vai levar aquelas palavras e até distorcer, e a pessoa acaba caindo. Então, as palavras podem gerar problemas. Então, vigia as palavras. E se nós demos legalidade ao inimigo através das palavras, nós vamos adorar a Deus e depois nós vamos orar. E no mundo espiritual, nós vamos cancelar toda a legalidade que nós demos, porque o sangue de Jesus tem poder de nos perdoar, de apagar as nossas transgressões e tirar do inimigo a legalidade. Amém?
que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença te acompanhe por detrás, por diante, pelo lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. Aleluia, amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, sua presença acompanhe por detrás, por diante, pelo lado e em ti. É contigo, de noite e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo. Seja abençoado, amém. Senhor amado, nós aprendemos com a tua palavra que as nossas vidas em obediência estão protegidas de toda a ação do maligno, mas quando nós desobedecemos, transgredimos no mundo espiritual, é como se estivéssemos abrindo portas que dão acesso para o inimigo entrar, e ele veio para matar, roubar e destruir. E nós, meditando na tua palavra, aprendemos de que através das palavras que ouvimos e falamos, podemos abrir brechas e legalidade ao inimigo para agir em nossas vidas. Por isso agora, diante da tua presença santa, com os irmãos como testemunha e os anjos que aqui estão, nós pedimos perdão, pedimos cancela toda palavra que proferimos sem pensar, palavras que dissemos em momento de raiva, em momento de ira, como quando Noé amaldiçoou a descendência do seu filho Cã, que veio a se tornar escrava dos filhos dos seus irmãos. Pedimos, meu Pai, que o sangue do Senhor Jesus, que morreu por nós naquela cruz, nos cubra de toda a palavra que proferimos, que deu legalidade ao inimigo, palavras de automaldição, palavras de murmuração,
que edifiquem saiam dos nossos lábios, que somente palavras que exaltem o teu nome e transmitam a fé àquele que nos ouve. Pedimos como salmista, põe um anjo em nossos lábios, para que não venhamos pecar contra ti, e que ao abrir a nossa boca possamos vigiar, que sejamos pacientes no ouvir e tardios no falar, e ao falar que venhamos falar segundo a tua palavra, que é a verdade. Por isso, até agora, meu Pai, nós recebemos o teu perdão, declaramos, diabo, você não tem mais legalidade de nos acusar e de agir através de palavras que proferimos e palavras que nós ouvimos, ainda que tenham sido dos nossos pais, de pessoas amadas que tinham alguma autoridade sobre nós. Palavras negativas nós cancelamos, nós anulamos, nós rejeitamos e declaramos, meu Pai, que só a tua palavra vai se cumprir, só a tua palavra tem poder de determinar a nossa vida e o nosso futuro. É ela quem nos guia e nos dirige. Então nós cancelamos no mundo espiritual toda palavra de maldição, toda palavra de murmuração, de fofoca, de contenda, de derrota, em nome de Jesus. E nós, Pai, cobertos pelo sangue vertido na cruz, renovados pelo teu Espírito, pedimos graça e sabedoria, pois Tiago diz: se alguém não peca das palavras, é varão perfeito, nos aperfeiçoa e guia a nossa vida, para que sejamos em todas as coisas mais do que vencedor. Diga amém e graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte. Graças a Deus. Pode sentar por um momento. O pastor Simon quer dar os avisos. Glória a Jesus. Os avisos são poucos, mas muito importantes. Nós estamos nos preparando agora nesse final de ano para um batismo. Então, se tem alguém, talvez aqui na igreja, que ainda não é batizado, já manda um WhatsApp para essa pessoa para ela se preparar. Vai ter um batismo.